Olá! Essa videoaula será sobre exercícios encerrando, os tópicos de 4.1 a tópico 4.4. A tubulação está sujeita a uma força de 80 newtons. Determine o momento dessa força em relação ao ponto P. O problema nos dá, qual a informação? Que F vale 80 newtons. E o que o problema pede? Qual que é o momento de F em relação ao ponto B. Então, para a gente encontrar esse momento de F em relação ao ponto B, nós sabemos que ele é dado, por um vetor posição, na qual esse vetor sai do ponto de análise do momento, que é o ponto B, até um ponto da linha de ação de F. O ponto que a gente tem, conforme mostrado na imagem, o que a gente conhece é o ponto C. Então, esse vetor posição vetorial a força que nós estamos analisando, ok? Então, nós temos que encontrar esse vetor posição e representar a força na notação vetorial, dado que só foi informado a sua intensidade de 80 newtons. Sabendo disso, nós temos, que RBC é dado, como em aulas e exercícios anteriores, pela, diferença de coordenadas. Então, fazendo aqui já de uma forma direta, 0,55 menos 0 vezes I, mais, então se analisarmos a coordenada, y do C, 0,4 menos a coordenada do C, desculpa, YB, 0,4, J, e o mesmo a gente vai fazer para o Z, coordenadas em relação a Z, então menos 0,2 menos 0K. Isso tudo aqui, metros. Ou seja, RBC é igual a 0,55 e menos 0,2K metro. Para a gente achar F, então, qual a análise que a gente tem que fazer? Vai ser a intensidade, que é o que a gente tem, vezes a direção ali da nossa força, Logo, F vai ser quem? Qual que é a componente aqui em termos de x? Que seria dada aqui, ó. Vai ser cosseno de 30, que é essa projeção aqui, seno de 40. E em relação a y, essa projeção, que é cosseno de 30 vezes cosseno de 40. E em relação a z, seno de 30. Então, reescrevendo isso tudo aqui, nós temos F, vai ser cosseno de 30, seno de 40. E mais, observando aqui, o sinal da seta, então mais cosseno de 30, cosseno de 40, J, menos, projeção aqui para baixo, menos, 80 seno, opa, o F já está em evidência, desculpa, menos seno de 30K. Então, o nosso F aqui, vale 80. Substituindo isso tudo, nós vamos ter que o F será igual a 44,53 I mais 53,07 J menos 40K. Então, substituindo tudo que nós encontramos aqui no nosso momento, então, de F em relação a B vai ser o quê? Na forma matricial, sabendo que é dado aqui pelo esse produto vetorial, e de 0,55 e de 44,53, J, 0, não tem termo J lá no RBC, e 53,07 na nossa força, K, menos 0,2 e menos 40. Determinante disso, Então, resolvendo esse determinante, nós já vimos como resolve em aulas passadas. Vai ser 10,6 I mais
13,1 J mais 29,2 K Newton metro. Para quem não recorda, né? Se a gente quer, por exemplo, saber a componente I, nós pegamos a componente I, isolamos aqui as linhas e colunas da qual ela faz parte e aplica o determinante, né, nessa matriz menor. Então, esse menos o produto desse. Lembrando sempre que o J vem com sinal negativo e ao resolver, então, encontramos essa resposta, que é momento ali de B, de F em relação a B, igual a 10,6I mais 13,1 J mais 29,2 K Newton metro. Encerrando essa remessa de exercícios referente aos tópicos iniciais da unidade 4, temos que uma força com intensidade F de 100 newtons age ao longo da diagonal do paralelepípedo. Determine o momento de F em relação ao ponto A. Então, nós temos, né, que F vale 100 newtons e queremos saber qual que é o momento de F em relação a A. Nós já vimos, né, que o momento de uma força em relação a um ponto vai ser sempre dado por quê? Por um vetor posição que sai desse ponto, então sai de A, até a linha de ação de F, vetorial força F. Se analisarmos a figura, nós saímos de A para ir para a linha de ação, nós podemos ir de A até B ou de A até C. Logo, podemos falar então que o momento vai ser RAB vetorial F ou RAC vetorial F, certo? Nós temos, né? Sabemos como encontrar RAB ou RAC com base nas coordenadas retangulares de cada um. Precisamos agora então saber como encontramos F. F vai ser quem? F, sua direção, que é a mesma direção de B para C, portanto, podemos representar F como sendo F intensidade vezes RBC sobre RBC intensidade. Então, F vai ser 100, que multiplica, né? Já jogando os resultados, porque já sabemos calcular isso, 0,4I mais 0,6J mais 0,2K sobre 0,7483. Portanto, F é igual a menos 53,5I mais 80,2J mais 26,7K newtons. É importante a gente verificar, né, fazer uma análise crítica se nós estamos indo para o caminho certo. Observando o F aqui, nós estamos verificando, né, que ele está indo no sentido negativo de I, então faz sentido, né, I ser menos. No sentido positivo de J, então J ser mais. E no sentido positivo aí de Z, logo K também é positivo. Portanto, né, considerando aí RAB, ou seja, M de F em relação a A igual RAB vetorial F, por que eu escolhi RAB e não RAC? Se observarmos aqui, de A para B, não há variação em X e não há variação em Z, somente em Y. Então, nós vamos ter 2 zeros no determinante. Já de A para C, nós não temos variação em Y, mas temos variação em X e temos variação em Z. Portanto, vai aparecer só um zero no determinante. Quanto mais zeros no determinante, mais fácil é para a gente calcular, certo? Sabendo aqui, né, que o RAB, então, indo de A para B, não tem variação nem X e nem Z, logo nós vamos ter que menos 0,6, está em milímetros, né, passando para metro. Então, menos 0,6 J, isso indica para a gente, então, que o M de F em relação a A vai ser I0 menos 53,5, J menos 0,6, 80,2 e K 0,26,7. Então, determinante aí disso tudo. Logo,
momento de F em relação a A vale menos 16 e menos 32,1 K. Isso tudo é em Newton metro. Lembrando aqui que as unidades estão em milímetros, então a gente tem que passar para metro, por isso que aqui veio o 0,6, certo? Então, a resposta final, momento de F em relação a A, menos 16 e menos 32,1 K, Newton metro.